Graça e a paz. Hoje mais um dia na nossa querida leitura bíblica. Dia 2 de abril e Atos 4. Amém? Vamos juntos para a glória do Senhor. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número de homens que creram a perto de 5.000. Amém. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Interessante. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E, como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Olha só. Eles estavam proibidos de fazer isso, mas não era justo, pois não podem deixar de falar do que viram e ouviram. Bom, hein? Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Então houve ali uma grande comoção. Eu ia dizer que eles trouxeram uma grande comoção, mas não. Quem fez foi Jesus, quem curou foi Jesus, quem foi glorificado foi o nome de Jesus. Eles foram acusados, eles foram ameaçados, mas eles não negaram a Cristo. Então, fique a lição. A gente não precisa passar muito por isso hoje em dia, mas talvez haja o dia, talvez não, haverá o dia em que, não sei se vai ser na nossa geração ou gerações futuras, mas que seremos perseguidos por proclamar o nome de Jesus. Então devemos aproveitar e viver essa liberdade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram aos seus companheiros e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso,
levantaram juntos a voz de Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu povo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam sido decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo, Jesus. Aqui foi uma oração, né? Foi um pedido que Pedro e João fizeram, né? E aí, né, tudo aqui tem entre aspas, repare bem. Tudo está entre aspas, né? Um exemplo, né? De como a gente pode orar. Aqui, né? Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Tá vendo? Interessante, né? Amém. Interessante ler isso daqui, né? Ó. Eles compartilhavam tudo. Não havia pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terra ou casa vendiam e traziam dinheiro de volta. E aí, né, dessa forma, supria a quem precisava. Quem tinha muito dinheiro, vendia e distribuía. Legal, né? Era isso que era feito, um exemplo de uma caridade que era feita para a honra e glória de Jesus, não era por pena, mas era para a honra e glória. Amém, é isso. Mais um capítulo encerrado. Atos 4, que Deus te abençoe, abençoe o seu dia, abençoe o mês de abril na sua vida, em nome de Jesus. Fique com Deus.